Pessoal, Mary, fala, doutora. tá me ouvindo? Eu pensei que Ô, estava mutado. Então tá bom. Então conseguimos resolver o problema. Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui gallery, que aí eu vejo todas vocês. Quem quiser abrir a câmera pode abrir. Quem quiser ficar com a câmera fechada, fiquem mais do que à vontade. Toda semana nós temos uma reunião, uma aula exclusiva para as alunas da cirurgia da natureza. Mas hoje nós resolvemos abrir essa aula para todo mundo que quisesse participar, principalmente as pessoas que se inscreveram para participar do Crude Day, que vai ser na quinta-feira. Como é feriado no Brasil, vai facilitar para que vocês possam participar, estejam em casa, preparem essas refeições diferentes, vejam como é possível, como é fácil, como é uma delícia, para que vocês entendam, de certa forma, a importância da gente separar um tempo para destoxificar o nosso corpo. Como a gente destoxifica o nosso corpo? A gente entrega para ele os nutrientes das ferramentas que vêm da natureza para que o corpo faça esse detox, tá? E onde estão essas ferramentas? Estão nas vitaminas, nos minerais, estão nas enzimas vivas que a gente consome quando a gente come alimentos crus, além de consumir água, tá? Para fluidificar, para mandar embora, para varrer realmente a sujeira celular. Isso é possível, totalmente possível. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam, eu acho lindo, mas eu não sei como eu colocar em prática. Então, a gente separou um dia para vocês verem que não é difícil. Tá? Para as pessoas que estão aqui, que já participaram em algum momento da autofagia, são alunas da cirurgia da natureza e já investigam, já pesquisam sobre desinflamação, detoxificação há mais tempo, entendem que pode ser até um pouquinho difícil começar, né? Você fala, como que eu vou fazer a vida toda, 30 anos, 40 anos, né, comendo diferente? Como eu vou me adaptar? Como eu vou adaptar o meu paladar a uma alimentação mais natural, que não necessariamente é crua o tempo todo, tá? Mas a gente preconiza na cirurgia da natureza que metade do seu prato seja de alimentos crus. No café da manhã, com frutas, cereais oleaginosas, no almoço e no jantar, tá? Metade do prato, pelo menos, de saladas. Na hora do jantar, que tem que ser uma refeição curta, né? Frutas ou um overnight, né? Um preparado lá de aveia, leite vegetal e frutas e oleaginosas, enfim, que não sejam refeições muito volumosas, porque à noite o nosso estômago quer descansar, assim como o restante do nosso corpo, né? Eu gostaria de dar as boas-vindas para todas, e hoje a gente escolheu um tema intrigante, né? Que acho que todas vocês já devem ter se questionado, né? Onde começa, né? Onde começa essa tranqueira toda, né? Como é que chega ao ponto que hoje eu tenho dor no corpo inteiro, meu cabelo está fraco, minha unha está fraca, eu estou sonolenta, não tenho ânimo de levantar da cama, me sinto inchada, né? Se eu coloco meu dedinho assim na perna, na panturrilha, parece que afunda, né? De tão inchada. Tem período do mês que eu tento fechar a calça não está fechando. Quando eu como, parece que a minha barriga fica estufada, eu tenho refluxo, fico com gases, fico arrotando, tenho náuseas, enfim, até com cheiro, dependendo do cheiro, eu tenho náusea. Então, onde que começa tudo isso? E esse é o tema que a gente vai tratar aqui, sobre a origem de todas as doenças, né? Eu queria perguntar para vocês, vocês podem escrever no chat se vocês quiserem, o que vocês acham? Cláudia, eu estou falando de você? Eu estou falando de muitas pessoas, de sintomas que muitas pessoas que estão aqui devem sentir com muita frequência, né? E vocês já vão entender por quê.
Escrevam aí no chat qual vocês acham que é a origem de todas as doenças. Vamos lá. Vamos lá, podem escrever. Vocês sabem onde fica o chat? Boa noite, Andréia. Boa noite, todo mundo está falando comigo aqui. Ellen, Gerlin, Flávia, Luíde, M22. Vamos lá. Vamos lá. Beth, a inflamação. Flávia, maus hábitos. Eladir, no intestino. Cláudia, má alimentação. Muito bem. Vocês estão muito bem. Ellen, acho que a má alimentação. Raquel, boa noite. Muito bem, gente. Eu já vi que vocês estão por dentro, já começaram a perceber que o que a gente come tem muito a ver com o nosso grau de inflamação, né? Do quanto a gente aciona o nosso sistema de defesa, né? Quando a gente fala de inflamação, a primeira coisa que eu gostaria de desmistificar aqui é que a inflamação pode ser algo muito bom para o nosso organismo. Esse mecanismo de defesa inflamatória, né, que os nossos leucócitos, nossos soldadinhos de defesa levam adiante, é uma tarefa, é um papel primordial para manter a nossa saúde, para manter a nossa homeostase. Elizabeth dizendo, consegui encontrar aveia sem glúten e agradeço-as. Que legal, Elizabeth. A aveia em si, gente, ela não tem glúten, na verdade, né? Mas dependendo do solo, se ela for plantada, né, no mesmo solo, ao lado do trigo, do centeio, da cevada, ela é contaminada, ela tem traços de glúten. E também ela pode ficar nos mesmos celeiros, né, junto com as sacas de farinha e tudo, e o pó, né, fica no ambiente e acaba contaminando a aveia. Para quem é celíaca, por exemplo, quem não consegue ter contato com glúten, isso causa um grande mal, né? Para as pessoas que escolhem evitar glúten por motivo de saúde, as poucas moléculas de glúten que vêm na aveia, ok, não tem problema, o seu corpo consegue eliminar, tá bom? Mas claro que se você pode consumir uma aveia sem glúten, melhor ainda. Mas voltando ao nosso tema da inflamação, esse sistema de defesa é fantástico. Imagina se um vírus entrasse em contato com o seu corpo e não houvessem soldadinhos, não houvesse um sistema pronto a te inflamar, a direcionar todo o sistema de defesa para lá, aumentar a temperatura, deixar as células aumentadas de volume, né? Assim, parece que elas crescem, né, para tentar se defender. Então, marcas da inflamação, né? Calor, rubor, inchaço, né? Edema. Então, e dor algumas vezes. Então, esse complexo entra em ação para nos defender de antígenos específicos. Então, todos os dias nós podemos ser atacados por vírus, por bactérias, por algumas toxinas que entram com os alimentos, né, ou que entram em contato conosco de outras formas, e nós temos soldadinhos prontos a nos defender. E ali nós temos uma microinflamação, ou seja, uma inflamação local, né, na via de acesso daquele antígeno, seja pelo aparelho respiratório, pela boca, né, pelo ouvido, pelos orifícios do corpo, tá? Ou se tiver alguma solução de continuidade, alguma feridinha na pele, tá? Entrou um antígeno, o nosso sistema de defesa está pronto para nos defender. Então, a inflamação pode ser algo muito bom. O problema é o excesso de resposta inflamatória, tá? E a inflamação constante, porque esse sistema está preparado, assim como um exército, para nos defender em caso de necessidade, tá? Mas todos os dias nós estamos criando condições que ativam de forma frequente esse sistema de defesa. E aí começam os problemas. Então, como vocês muito bem responderam ali no chat, a origem de todas as doenças vem de uma inflamação, que nós chamamos de inflamação crônica subclínica, né? Então, como a gente definiria inflamação crônica subclínica? São agressões que o nosso corpo sofre todos os dias, e muitas vezes desde que nós nascemos, tá? E tem seres aqui, tem pessoas que já começaram a ser agredidas até dentro da vida intrauterina, tá? Qual é a forma que o bebê tem de se alimentar, né? Como um feto recebe nutrientes? Através da mãe, certo?
Então, se essa mamãe está inflamada, se nessa mamãe faltam nutrientes, faltam hormônios, faltam ferramentas para ela combater essa resposta inflamatória contínua, tá? E muitas vezes excessiva, o bebê, de certa forma, é prejudicado também. Então, já nasce em desvantagem, porque ele já tem o corpinho um pouquinho mais inflamado do que uma mãe que tomou alguns cuidados, que a gente vai conversar aqui, tá? Todos nós podemos estar podemos ter sido expostos a essas agressões intrauterinas, tá? Algumas nós já conhecemos, por exemplo, uma mãe que fuma, né, que bebe bebida alcoólica, que usa algum tipo de droga, né, mãe que come miojo o tempo inteiro, né, que vive à base de pipoca de micro-ondas, glutamato monossódico. Então, tem coisas mais evidentes, assim, que chamam mais atenção, mais grosseiras, que todos nós identificamos, certo? Mas tem situações aparentemente boas, de rotina, culturais, que a gente não identifica como problema, tá? E que as crianças já são expostas desde muito pequenas, tá? Vou dar um exemplo. Quem aqui não leva filhos em festa de aniversário e chega lá, tem gelatina, né? Gelatina de tudo que é cor, né? Tem gelatina multicolorida, junto àquele almoço de família, né? Sabe que vai ter criança, já tem aqueles copinhos de plástico com a gelatina, tem cachorro-quente, né? Com salsicha. Gente, salsicha é um veneno. Eu digo que cada salsicha é menos 4 minutos de vida, viu? A salsicha está lá pau a pau com cigarro no nível de fazer mal ao nosso organismo, tá? Então, miojo, que mais, gente, que serve em festinha? Nuggets, coisas muito condimentadas e muito industrializadas, né? Eu tenho 44 anos e eu já sou de uma geração onde desde pequenos fomos expostos a alimentos industrializados. Quando eu era pequenininha, já tinha geleia de mocotó, iogurte Yakult, danoninho, farinha láctea, mucilon, não sei se tinha, mas tinha umas farinhas lá doida, né? E mingau saborizado, sabor de milho verde, sabor de chocolate, sabor de não sei o quê, né? Em cada embalagem, aquelas letrinhas pequenininhas dos corantes, dos conservantes. A tudo isso nós chamamos de xenobióticos, tá? Os xenobióticos são substâncias tóxicas, né, que são aditivos colocados no alimento base para fazê-lo durar mais, para saborizar esse alimento, para que ele não estrague com facilidade, né? São substâncias que fazem um molho de tomate que na sua casa duraria 4 dias, né? Se muito bem conservado, uma semana, faz durar um ano numa prateleira. Então, para aumentar o tempo de prateleira, adicionam essas substâncias que não são alimentos, tá? São aditivos químicos, e você, quando consome, né, atraído pela embalagem, né, atraído pela pressa, né, pela cor, né? Vocês sabem que tem toda uma análise psicológica atrás desses alimentos, dos rótulos, enfim, você é atraído e passa a consumir, tá? E muita gente consome com muita frequência. Isso eu estou falando dos alimentos, né? Mas nós temos também radiação, né? Nós temos agrotóxicos, nós temos, o que mais, gente? Que durante a vida vão minando a nossa saúde. Sedentarismo, né? A começar hoje pelas crianças, as crianças não saem mais, não vão às ruas, área de lazer, não brincam, não correm, né? Quando muito, fazem jogo de tabuleiro em casa, até os pais mesmo, por medo da violência, evitam que os filhos saiam e fiquem na rua, em casa de coleguinhas, né? A gente sabe que o mundo está mal, então as crianças ficam em telas, ficam em joguinhos, ficam assistindo filmes, né? Às vezes os pais até preferem porque eles estão quietinhos, né? E aí, quando eles chegam já na adolescência, na idade adulta, já começam uns sintomas, né, que a gente só via anos atrás em pessoas assim, acima de 40 anos, e essa nova geração já está manifestando de forma tão frequente. Esses sintomas muitas vezes são subvalorizados, e só depois dos 45 anos, 50, onde tem já doenças estabelecidas, é que a gente considera que seria uma doença própria do envelhecimento,
né? Diabetes, pressão alta, obesidade, né? Ou sobrepeso, alterações tireoidianas. Todo mundo, depois dos 40, já vai ficando bichado mesmo, então, dores articulares, né? Então, são doenças que vão limitando a vida, diminuindo a qualidade de vida, e a gente não associa que tem a ver com a inflamação, tá? Então, a inflamação crônica subclínica, como definição, são todas as agressões que nós sofremos no dia a dia através de má alimentação, maus hábitos de sono, né? Quem vira à noite, seja em jogos, seja em filmes, seja em conversas de WhatsApp, né? Principalmente quando expostos à tela de várias cores, né? Na tela tem cor azul, cor vermelha, cor amarela, cor branca. Tudo isso são disruptores hormonais, ou seja, eles interrompem a produção de alguns hormônios, como a melatonina, por exemplo, o hormônio mais importante do corpo, e aí você diminui o seu pico de produção daquele hormônio, e quando isso se repete com muita frequência, você vai perdendo a capacidade natural de produzir aquele hormônio, tá? Quando a gente fala de intestino, se a gente for pensar bem, o nosso tubo digestório, né, que vai da boca até o ânus, é a nossa principal barreira, e eu poderia dizer até que a única barreira de defesa, a única barreira que separa o meio externo, tá? O ambiente, o que você come, do meio interno, das suas células, do seu fluxo sanguíneo. Por quê? Porque os enterócitos, né, os colonócitos, que são as células do cólon, os enterócitos, né, as células do intestino, elas têm paredes, né? Uma encosta na outra, e aqui no meio, tá? Nós temos junções, tá? Onde agem várias substâncias químicas, vários cofatores, vários nutrientes e vários hormônios, tá? Para filtrar o que vai passar naquele meio. Então, entre essas brechinhas das células, dos enterócitos, em que a gente seleciona o que serve para nós, o que o corpo reconhece como próprio, o que é nutriente e o que é corpo estranho, o que não serve e o que deve ser eliminado, ok? Então, para que haja esse reconhecimento de barreira, tá? Quando a gente imagina um intestino, né? Aquele intestino rosinha, aquela mucosa íntegra, né? Quando eu falo de mucosa íntegra, imaginem essa parte aqui, ó. É um tecido assim úmido, rosinha claro, que tem que estar íntegro. Quando você tem alguma afta, ou quando você morde, por exemplo, a mucosa, forma uma solução de continuidade, um machucadinho. Não perde a característica? Em vez de rosinha claro, não fica vermelho, não fica edemaciado, não fica inchado, não fica dolorido e às vezes não fica ardendo, né? Sinais de inflamação aguda naquele local. Então, quando você vira aqui e expõe essa mucosa oral, é fácil entender o que acontece no intestino quando ele tenta se livrar de alguns agressores que a gente ingere, tá? E todos os dias, por nossa cultura alimentar, nós estamos agredindo as células do nosso intestino, tá? Na verdade, eu falo intestino, mas você está agredindo as células da sua mucosa oral, do seu esôfago, né? Da sua faringe, do seu esôfago, do seu estômago, no seu duodeno, do seu intestino delgado, do seu intestino grosso e do reto, né? E do ânus. Então, essa seleção do que comer se torna muito mais importante do que a gente imagina, né? Quando você pensa, vou dar o próprio exemplo da gelatina. Quando você passa a pensar sobre o alimento, e a gente usa até um termo, conversar com o alimento, né? Quando você começa a conversar com aquela comida, você fala assim, que você tem para me fornecer? O que você tem para me oferecer? Sabe o que a gelatina ia te responder? Bom, eu tenho para te oferecer um pouquinho de tutano, né? Que pode ser ou de porco ou de boi, depende. Das cartilagens, né? Gelatina é feita com as cartilagens, com a orelha, com a bochecha, com a pele, né? Desses bichinhos, ou porco ou boi, né? Tem o corante, né? Tenho saborizante, eu tenho conservante, que mais? E tenho açúcar.
Depois de conversar com esse alimento, o que você escolheria? Você escolheria colocar ele para dentro do seu tubo digestivo? Né? Sim ou não? Então, essa conversa a gente deveria ter ao fazer o nosso planejamento alimentar. A estratégia alimentar é o primeiro pilar para que você tenha saúde, tá? Então, o planejamento alimentar não faz parte da nossa cultura brasileira. Você planejar o que você vai comer toda semana. E alimento, gente, é o que alimenta, é o que nutre, tá? Tudo que você põe para dentro e não te nutre não é alimento, é elemento, tá? Você coloca um monte de elemento para dentro e você pensa assim: não tem problema, é só hoje, eu estou comendo hoje, amanhã já sai no cocô, então não tem nenhum problema, né? Sendo que isso é um ledo engano. Você coloca para dentro e conforme esse alimento vai ficando grudado na parede do seu tubo digestivo, né? Porque uma carne, por exemplo, né? Você come a carne, você mastiga, eu espero, né, que pelo menos a pessoa mastigue, e aí vai soltando os fiapinhos, né? Vai soltando a gordura, enfim, o caldo, o colágeno da carne, a fibra, né? A fibra que eu digo, os fiapinhos da carne, vai grudando no tubo digestivo, né? A carne que você come não chega íntegra lá no intestino grosso para ser eliminada. Então, se você não contrabalanceia, por exemplo, o consumo dessa carne com 4 vezes mais de verduras para servir de vassoura, para sair varrendo todo o seu tubo digestivo, você tem pedacinhos de um bichinho morto que ficaram colados na parede do seu intestino, e o que vai acontecer? Vai ocasionar o quê? Inflamação, certo? Então, você começa a inflamar a parede do intestino, não tem a função de limpeza, né? De varrer, comendo vegetais, principalmente vegetais verdes escuros, vegetais fibrosos, né? Que tem celulose, que a gente não consegue digerir. E você sabia que as fibras, né? A celulose, as fibras dos vegetais, que são insolúveis, ela não serve de alimento para você, mas ela alimenta um grupo de seres que te fazem muito bem. Alimentam as bactérias comensais, que são as bactérias boas, as bactérias que, quando você mima elas, quando você agrada elas, dando o alimento que elas precisam, fibras, açúcar das frutas, né? Frutas, verduras, legumes, enfim, elas te dão de volta em gratidão serotonina, dopamina, vitamina K, hormônios. Então, essas bactérias elas têm uma função metabólica, elas têm uma função endócrina. O seu intestino tem inúmeras funções. A excreção, a evacuação é só uma das funções, tá? Mas tem uma função endócrina que chega a ser tão potente, tá? Equivalente ao funcionamento do cérebro. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, certo? Por quê? Porque ali nós temos trocas de neurotransmissores, troca de nutrientes, produção de hormônios, produção de vitaminas que são carreadas através do nervo vago para ação no sistema nervoso central. Quantas vezes, desde pequeno, vocês já devem ter ouvido que uma pessoa que não evacua é uma pessoa enfesada, é uma pessoa com raiva, mal-humorada, né? Uma pessoa que vai ficando com a pele intoxicada, né? Tem grãozinhos na pele, tem acne, tá? Então, quando você passa a entender que todo o processo inflamatório que pode atingir a sua pele, causando uma dermatite, o seu sistema respiratório, causando bronquite, rinite, asma, qualquer it que vocês pensarem, as suas articulações, causando artrite, dores articulares, o seu cérebro, causando encefalite, enxaqueca, tudo isso começa pelo que você escolhe colocar na boca. Tá? Então, conforme esse alimento, né, ou elementos que você escolheu comer, vai passando pelo tubo digestivo, ele vai sendo identificado ou como próprio ou como corpo estranho. Uma vez que é identificado como corpo estranho, o intestino, para te defender, ele aciona o sistema de defesas, aciona os seus leucócitos, e esses leucócitos vão lá e causam uma inflamação local. Mas, imagina os bombeiros, são chamados para apagar incêndio, mas tem um incêndio aqui,
na faringe, tem um incêndio no intestino delgado, tem um incêndio no estômago, tem um incêndio no reto, ou seja, todo esse pessoal que trabalha no Corpo de Bombeiros precisa se dividir para ir apagando esses microincêndios. Quando isso acontece de forma muito frequente e todos os dias, chega um momento que esse sistema entra em exaustão. E durante esse processo de apagar incêndio, assim como quando acontece um incêndio, aquele fogo produz uma fumaça tóxica, quando nós temos várias reações ao mesmo tempo inflamatórias, várias microinflamações, que já se torna uma área grande, né, inflamada, a gente começa a produzir citocinas pró-inflamatórias. E as citocinas pró-inflamatórias são a origem de todas as doenças. Então, aqui a gente decifra o enigma. Uma vez que você produz citocinas pró-inflamatórias, elas têm o poder de passar pela barreira entre os enterócitos e cair na sua corrente sanguínea. E quando elas vão para a corrente sanguínea, elas vão em forma de flecha e vão flechar, vão atingir órgãos que você seja mais vulnerável. Quem te dá essa vulnerabilidade? Né? Por que um tem bronquite, o outro tem artrite, o outro tem uma dermatite, né? A qualquer momento já começa uma alergia de pele, tá? E por que o outro tem enxaqueca? De acordo com a vulnerabilidade determinada pela sua combinação genética. Os genes que você recebeu da sua mãe, os genes que você recebeu do seu pai, eles formam um tecido, né? Eles combinam, e essa combinação faz com que você expresse algumas doenças e silencie outras, perdão, você expressa alguns genes e silencie outros genes que, quando atacados, né, de forma constante, né, se você vive sob inflamação crônica subclínica, que em princípio é assintomática, você pode estimular e expressar aqueles genes e vir a desenvolver uma doença específica no futuro, tá? Por isso que a gente investiga história familiar. Mas se na história familiar todo mundo tem pressão alta, todo mundo tem diabetes, né? As pessoas têm problema de tireoide, eu já consigo identificar quais são os genes que você tem maior probabilidade de expressar. Numa família onde todo mundo tem câncer, a família do meu pai, a família da minha mãe, todo mundo morre de câncer, eu já sei que você expressa mais genes que podem te deixar suscetível a câncer, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona esse mapa, esse painel de resposta inflamatória, tá? E quais são, né, dentro desse contexto de inflamação crônica subclínica, onde todos os dias nós somos agredidos, às vezes até mesmo antes de nascer, quais são os órgãos e os sistemas que mais se afetam? Quais que são mais atacados? Primeiro lugar, gente, o mais atacado de todos, quando a gente está inflamado, eu já vou dizer para vocês como que a gente identifica que está inflamado. Primeiro de todos, endotélio, tá? Endotélio é a parte de dentro dos vasos sanguíneos, principalmente das artérias. Então, as artérias são, né, porque é uma trama grande, mas é o sistema circulatório, né? As artérias são os órgãos mais afetados por essa agressão contínua, tá? Cada vez que você come um churrasco, né, principalmente mais queimado, que tem aquela crostrinha em cima, cheia de benzopireno, você está jogando esse veneno na sua corrente sanguínea e está agredindo, está arranhando o seu endotélio, a parte de dentro do seu vaso sanguíneo. Quando o endotélio está arranhado, ele aciona um sistema de band-aid, ele aciona um sistema de correção daquela erosão, tá? Imagina um asfalto, tá? Começa a ter buraco, eles acionam, epa, vem cá e joga aqui o asfalto por cima, vamos tapar esse buraco aqui, porque senão, conforme for passando os carros, o buraco vai aumentar. O endotélio também, para que não haja uma lesão maior, ele aciona um sistema de defesa. E sabe qual é o sistema de defesa que ele aciona? Sabe quem ele recruta para tapar o buraco? O colesterol. O colesterol, gente, ele não é vilão, ele é vital. Nós precisamos do colesterol. O colesterol é a matéria-prima para a formação dos nossos hormônios sexuais, a matéria-prima para um bom funcionamento neurológico, né? Quem fica tomando remédio para baixar colesterol, depois de um tempo perde memória, porque não tem mais colesterol para você pensar de forma lógica, tá? E de forma rápida. Então, e o colesterol também
precisa estar presente quando o endotélio tem alguma agressão. Então, o colesterol vai lá e passa uma manteiga em cima daquela erosão, tá? Para aplanar aquela superfície que foi arranhada, tá? Ok, o colesterol exerce seu papel, volta lá para o trabalho dele prévio. Mas se essa agressão é no café da manhã, na colação, no meio do dia, no almoço, no lanche da tarde e no jantar, toda hora o endotélio fica recrutando o colesterol. E aí ele vai lá e bota um remendo. Vai lá, bota outro remendo. Vai lá, bota outro remendo. Quando você vê, já tem um ovinho, que é o que a gente chama de placa. Já tem uma placa de ateroma ali em cima. E por cima dessa placa vai se depositando alguns minerais, como cálcio, por exemplo. Então, com o tempo, essa placa vai calcificando, vai ficando rígida, vai endurecendo, ok? E imagina o endotélio, né? Tecido imenso, cada hora sendo erosado num ponto diferente. Como que ocorre essa erosão? O sangue vai ficando espesso, vai ficando grosso, e ele precisa passar de forma fluida, assim como a água é fluido. O que vai passar mais rápido, gente, sem dificuldade? A água ou um mingau de aveia? Você tentar passar dentro de um tubinho, de um funil. O que vai passar sem dificuldade? A água ou o mingau? Tem gente aqui que tem o sangue com a espessura de mingau de aveia, tá? E aí, esse mingau de aveia vai erosando o endotélio vai formando essas placas, vai recrutando o colesterol entra lá de gaiato no navio para tentar fazer uma boa ação, resolver o problema do endotélio. E aí tem uma nova agressão, ele vai de novo, daqui a pouco já tem uma montanhazinha aqui, um calombinho aqui, outra montanha ali, e a luz do vaso, a parte de dentro do vaso fica cada vez menor, até que entope, tá? E quando entope, quem que leva a culpa, gente? Adivinha? Quem? Responde aí no chat. Quem é que leva a culpa quando o vaso entope? Me falem aí no chat. Quero que vocês participem. Quem que leva a culpa quando o vaso entope? Exatamente, Gerlinho, o colesterol. O colesterol foi lá, Maria Cláudia, muito bem, fazer uma boa ação, tá? Foi lá defender o endotélio das agressões que você come todos os dias, né? Come também entra de outras formas, que a gente já vai conversar. E aí, quando esse vaso entope pelo excesso de agressão, o trouxa do colesterol leva a culpa. Aí vão lá e dão um remédio para baixar o colesterol. Aí não tem mais colesterol nem para defender o endotélio, não tem colesterol para produzir hormônio sexual, fica todo mundo com a libido no chinelo, não tem mais colesterol para você criar memórias, né, guardar informação, fica todo mundo demente, tá? Mas o colesterol está baixo, entendeu? Isso que importa. Então, gente, esse exemplo foi até um exemplo lúdico para vocês entenderem como a inflamação crônica subclínica, essas agressões diárias, vão afetando os sistemas de forma que isso por anos. E quando a pessoa sofre, já chega no auge da agressão e tem um AVC, né, por entupimento de um vaso ou porque o vaso se rompe, né? Ele fica numa parte mais fina e se rompe e dá um AVC hemorrágico, por exemplo, quando a pessoa tem um infarto, né? Quando as coronárias, que são vasinhos da finura de um cabelo, entopem, né? Quando um vaso da perna entope, uma trombose, né? Dependendo do local do corpo que o vaso entupa, leva um nome diferente, né? A gente, nossa, fulano, olha, não tinha nem pressão alta, parecia tão saudável, de repente, ó, caiu durinho, morte súbita, tá? O segundo órgão mais afetado pela inflamação crônica subclínica, o intestino. Então, temos as artérias, o intestino, em terceiro lugar, as articulações, tá? Por isso que hoje, já com 30 e poucos anos, as pessoas já começam, né? Ai, estou com dor no joelho, estou com dor no quadril, estou com dor na coluna, estou com dor aqui, né? Os músculos também, né? A fibromialgia, meio mundo está com fibromialgia, depósito já de citocinas pró-inflamatórias, de cristais nos músculos, né? O músculo é um órgão endócrino, gente. Eles produzem citocinas anti-inflamatórias. Então, ou seja, para contrarrestar a inflamação crônica subclínica, a gente precisa de músculo forte, precisa de atividade física, precisa de consumo de água, precisa comer proteína, tá? Saudáveis, boas proteínas, tá? Boas fontes de proteína. Então, parece que a gente está fazendo tudo o contrário. E o sistema endócrino também
um dos que mais sofrem com a inflamação crônica subclínica. Todas as glândulas são extremamente sensíveis a tóxicos, né? As nossas parótidas, né? A nossa tireoide, as nossas suprarrenais, os nossos ovários. Quantas pessoas hoje ficando inférteis com 30 anos, 28, 32 anos? Muita agressão, gente, é muito agrotóxico, muita radiação, muito McDonald's, muito... que mais? Falem aí, tudo que agride a gente. É muita salsicha, é muita pipoca de micro-ondas, é muito macarrão instantâneo, foi muito mucilon na vida toda, é muito danoninho, é muita porcaria, gente. Então, o corpo tem um limite até onde ele aguenta, tá? Então, todo mundo que já passou de 30 anos, que eu acredito que a população que nós temos reunidas aqui, nessa aula, né, nós já temos uma obrigação, né, com o nosso corpo de nos destoxificar. A palavra é assim mesmo, destoxificar. Órgãos que estão extremamente intoxicados e a gente nem nota. Fígado, rins, intestinos, né? E com o tempo vai intoxicando tecido celular subcutâneo, coração, tá? Querem ver sinais, sintomas que você não sabe que são da inflamação crônica subclínica e que você pode ter? Celulites, retenção de líquido, alergias, dores inespecíficas, né? Dor em qualquer lugar, estou com uma dorzinha aqui, estou com uma dorzinha ali, né? Hoje está doendo minha perna, ontem estava doendo minha cabeça, né? Dores migratórias, irritabilidade. Quem aí tem vontade de jogar o marido da janela? Tá? Você está intoxicada. Poupa o homem, tá? Vamos começar desintoxicando. Pode ser até que ele mereça, mas vamos começar a desintoxicar, tá bom? Então, gente, são sintomas que a gente não associa que podem ser devido à inflamação. E sabe a boa notícia? É que quando a gente trata o corpo bem, quando a gente dá os nutrientes que o corpo precisa, o corpo responde tão rápido, que você, em 5 dias, você já consegue ter resposta, né, de desinflamação. Você já desincha, você elimina líquido retido, você para de ter dor, né? Nós temos, né, inúmeros testemunhos dentro da cirurgia da natureza, né? Se você somar o período desde que iniciou a autofagia, depois mudou de nome, né? Cirurgia da natureza mudou de plataforma, ficou um programa mais turbinado, mas se você somar todo mundo que começou até agora, foi mais de 1.500 pessoas. Se você ouvir os testemunhos, eu tinha fibromialgia, não tenho mais, eu tinha TPM, não tenho mais, eu tinha enxaqueca, não tenho mais. Então, parece um milagre. Não é milagre, é só você voltar a oferecer para o seu corpo o que ele foi programado para receber. Nós nascemos programados para receber nutrientes, zinco, selênio, magnésio, ferro, vitamina B12, né? Todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, ômega 3, tá? São as substâncias que a gente precisa, tá? Mas a indústria de alimentos, ela não está preocupada com a sua saúde, ela está preocupada com o lucro. E foi feita uma lavagem cerebral, né? Uma lavagem cultural, de que você precisa de algumas coisas que, na verdade, você não precisa. Você não precisa da farofa pronta, você não precisa da pipoca de micro-ondas, né? Você não precisa nem de um arroz branco, você precisa. A gente precisa voltar às origens. Infelizmente, né, quando a gente fala do trigo, especificamente, o trigo de hoje, né, ele foi transformado e ele tem 400 vezes mais glúten do que na época de Jesus, que 2.000 anos atrás. Quem é minha paciente já me ouviu falando, quem é aluna também da cirurgia da natureza já me ouviu falando que se Jesus viesse aqui hoje, ele não ia usar mais a analogia que ele é o pão da vida, ele ia ter que ser a tapioca da vida, porque a época de Jesus, na época de Jesus o pão alimentava, hoje em dia o pão mata. Então, gente, nós precisamos escolher o que a gente come. E existem alguns alimentos, né, que o corpo não reconhece mais como alimento, tá? É interpretado como corpo estranho. Mas se você ingere isso de forma frequente, as agressões, os arranhões que eles vão fazendo no intestino, exatamente, dona Beth, o livro Barriga de Trigo é excelente, excelente. Acho que é da Cláudia Marcelino, se eu não me engano, mas eu não lembro se é esse que é da Cláudia Marcelino, mas excelente. Então,
Quando você Nossa. entende a manipulação que existe na indústria alimentícia, que hoje está unida à indústria da doença, né? A Bayer. A Bayer é dona da Monsanto, né? Então, uma vai lá, produz o veneno, e a mesma empresa depois diz que produziu um antídoto, os medicamentos para você tentar se livrar dos venenos. Então, estão colocando raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, não vai sobrar nenhum ovo, gente. Então, nós somos responsáveis pela nossa saúde, pela manutenção da nossa saúde, pela promoção da saúde da nossa família. Existem decisões que só você pode tomar, mas a partir da sua decisão, você muda o destino de toda uma geração. Seus filhos vão ser mais saudáveis, seus netos vão ser mais saudáveis, você corta o mal pela raiz, você tira a tendência já de uma nova geração de desenvolver câncer, de desenvolver doenças autoimunes, porque você escolheu se desintoxicar. Ah, sim, esse é do William Davis, é verdade. É verdade. E tem também o livro da Cláudia Marcelino, excelente, tá? Falando sobre glúten também. Enfim, alimentos, né, elementos que não são mais reconhecidos pelo corpo como alimentos. Glúten, leite, açúcar, óleos vegetais, tá? Qual o problema dos óleos vegetais? Eu só uso azeite de oliva, óleo de coco. O problema é que se você come 6 azeitonas, tá? Aquela azeitona tem óleo, tá? A quantidade ideal que você vai precisar, tá? Uma porção, uma quantidade de proteína excelente, adequada, uma quantidade de óleo. Mas se você consome, por exemplo, uma colher de sopa de óleo, né, de azeite de oliva, precisou de quanto? De umas 100 azeitonas para você conseguir uma colher de sopa do azeite de oliva. Então, o problema é a concentração de uma substância chamada ômega 6, tá? Se você come azeitoninha, você está comendo um pouquinho de ômega 6, que está em total equilíbrio com o ômega 3, tá? E com os outros ômegas, enfim. E não tem problema, seu corpo consegue lidar com isso. Mas quando você concentra uma quantidade grande de ômega 6, ele se torna pró-inflamatório e ele começa a estimular a produção de citocinas pró-inflamatórias que vão denegrir, que vão alterar, que vão furar essa barreira intestinal. E uma vez que você já tem buraquinhos, né, brecha, imagina um asfalto que começa um monte de carro, caminhão passar, começa a chover, não tem manutenção, começa a ficar com vários buracos, tá? Tem intestinos aqui que tem mais buracos do que algumas ruas assim maltratadas. A isso a gente chama de hipermeabilidade intestinal. A partir do momento que o intestino, que é a sua barreira de defesa, ele começa a ter brechinhas, buraquinhos, onde passa resto de comida, tá? Onde passa macromoléculas, onde passa pedacinhos de glúten, onde passa pedacinhos de carne, onde passa plástico. Vocês viram um estudo recente agora que já consegue identificar pedaços de plástico dentro da corrente sanguínea? Como é que o plástico foi parar lá na corrente sanguínea? O plástico que você comeu junto com algum alimento foi parar na sua corrente sanguínea. Isso só acontece se você tiver buraquinhos no intestino para esse plástico passar. Então, a partir do momento que, em vez de passar só sangue, né, hemoglobina, né, glóbulos vermelhos, né, água, tá, plasma, em vez de passar só isso, está passando plástico, pedacinho de carne, glúten, corante, né, conservante. Quando o intestino perde a função de barreira, todo esse lixo que tinha que ser todo esse lixo que tinha que ser eliminado junto com as suas fezes volta para a corrente sanguínea. Por quê? Porque o intestino é um órgão de absorção. Ele está ali para selecionar e absorver os nutrientes. Então, se você perde a função de barreira, não vai passar só nutrientes. Qualquer porcaria que esteja lá, que deveria ser eliminada junto com as fezes, vão para a corrente sanguínea. E outra, você precisa ter uma flora intestinal saudável. A partir do momento que você passa, que o intestino está intoxicado, você vai dando alimento para as bactérias ruins. E a partir do momento que você dá alimento para as bactérias ruins, elas ficam fortes, elas se multiplicam e elas também conseguem passar pelos buraquinhos e parar na sua corrente sanguínea. E quando passa uma bactériazinha ruim para a corrente sanguínea, ela pode se instalar em inúmeros órgãos, né? Quantas pessoas aqui com frequência com infecção urinária, né? Com artrite, às vezes por infecção, né? Por contiguidade de bactérias que se depositaram nas articulações,
né? Endocardite, bactérias que chegaram às válvulas cardíacas, né? Encefalite, meningite, tá? Então, nós podemos ser afetados por bactérias, fungos, vírus. Inúmeras pessoas estão com síndrome fúngica, tem fungo nos órgãos, e os fungos, por exemplo, eles se alimentam de açúcar. E eles estão constantemente tentando consumir o seu açúcar. Então, às vezes, você tem hipoglicemia, fica tonta, segura nas paredes, sua frio, tá? Não entende por quê? É porque não só os seus sistemas estão consumindo o açúcar que eles precisam para produzir energia. Todos os fungos que habitam em você estão consumindo aquele açúcar também. Então, você está tendo crises de hipoglicemia, tá? Por essa intoxicação fúngica. Muitas coisas que acontecem no nosso corpo, você não associa à inflamação, mas a chance de uma pessoa principalmente acima dos 40 anos, já está inflamada a ponto, né, de desenvolver doenças por conta dessa inflamação é enorme. E qual um dos principais sinais que você sabe se você está inflamada? Todas vocês vão poder saber agora, porque a gente precisa de um instrumento, uma ferramenta caríssima, caríssima, que eu acho que vocês têm em casa, que vocês não dão valor, mas vale ouro, chamada fita métrica, tá? Então, com a fita métrica, tá? Esse instrumento caríssimo, valiosíssimo, você pode medir a sua cintura abdominal, tá? Aqui na covinha lateral do abdômen, na parte superior do umbigo, e se der um valor acima de 80, bingo! Você está inflamada. Se der um valor acima de 88, você já pode estar desenvolvendo doenças por conta dessa inflamação. Porque a cintura abdominal é uma boa forma de identificar inflamação crônica subclínica. Quando você tem toxinas circulando no sangue, o seu corpo está o tempo todo tentando te defender, tá? Quando você tem toxinas circulando no sangue, o corpo, para te defender, para você não morrer, para que você sobreviva, ele vai lá rapidamente, tira aquela toxina do sangue e tem que botar em algum lugar. Então, sabe qual o sistema que o corpo tem para livrar o seu sangue daquela toxina? Ele produz um adipócito, uma célula de gordura. E ele vai e guarda a toxina dentro desse adipócito. E aí tem mais toxina, outro adipócito. Mais toxina, outro adipócito. E você vai acumulando gordura visceral, que essa gordura vai aumentando conforme a quantidade de toxinas que você está ingerindo. O corpo, para te defender, começa a formar um panículo, um tecido de gordura para tentar te defender dessas agressões diárias, tá? A má notícia, gente, é que 55% dos casos de inflamação crônica subclínica tem um desfecho muito triste. Elas terminam como morte súbita, tá? Aquela pessoa saudável, inteligente, boa praça, alegre, sorridente, que dormindo acordou mais, acordou de manhã para trabalhar calo duro, teve infarto fulminante, teve um AVC. Inclusive médicos. Quantos médicos, cardiologistas morrendo de infarto, derrame, por quê? Porque não estudam e não sabem isso que a gente está conversando aqui. Nunca valorizaram essa informação tão preciosa, né? De que já ocorre um dano celular silencioso durante anos, que você pode reverter com hábitos do dia a dia. Então, todos os dias você pode trabalhar para eliminar essa condição de inflamação crônica subclínica do seu corpo. Todos os dias você pode escolher se alimentar bem, todos os dias você pode escolher se exercitar, você pode escolher dormir cedo, você pode escolher higiene de telas, né? Pelo menos 1 hora antes do sono, eliminar telas. Você pode escolher não ficar vendo televisão e noticiário, Jornal Nacional e as desgraças do dia, porque isso altera a produção de neurotransmissores cerebrais, tá? Altera a produção de neurotransmissores intestinais também. Todo o nosso corpo é integrado. Quando você tem uma dermatite, não adianta passar um cremezinho de corticoide e amanhã comer a mesma besteira, não, tá? Por que a pessoa só se preocupa com caldo quinó depois que a boca já está inchada desse tamanho? Ah, eu acho que foi o caldo quinó. Aí para. Por que a pessoa só para de comer camarão depois que faz um edema de glote e quase morre, né? Aquele camarão não tem nada especial, ele não veio premiado e resolveu te dar uma alergia da noite para o dia, não. Tá? O seu corpo já está há uns 20 anos tentando te livrar dos danos do camarão que você está comendo, até que um dia os leucócitos dizem: o problema é seu, agora é por sua conta e risco, não vou te defender mais, se vira.
tá? Então, a gente não precisa chegar nesse ponto dos nossos leucócitos chegarem para a gente e dizer se vira, problema é seu, se morrer, morreu, tá? Quantas pessoas aparentemente saudáveis tiveram contato com Covid, 3 dias morreram, né? O corpo já estava inflamado, uma pessoa inflamada não tem condições de vencer infecções, principalmente de antígenos agressivos. Então, gente, qual é a solução? A gente mostra o problema, mas a gente tem a solução, né? Qual é a solução para eliminar a origem de todas as doenças? Começar a trabalhar para que o seu intestino seja o mais íntegro possível. E como a gente remenda, né? Como que a gente cura o intestino, selecionando o que a gente vai comer e destoxificando o que já está ruim, o que já está acumulado. Então, a gente tem que eliminar o que faz mal, mandar embora esse excesso de toxinas, eliminar essa gordura, eliminar o líquido que a gente está retendo e repor com coisas saudáveis, tá? Com minerais, com frutas, verduras, legumes. É para isso que a gente propõe a alimentação crua, tá? Com a alimentação crua, você come enzimas vivas, fibras, tá? Em quantidade maior do que você comeria se estivesse combinando esses alimentos com cozidos. E após um dia de crudoterapia, né, um dia de alimentação crua, você já não consegue estimar a quantidade de alumínio, de cádmio, de chumbo, de bactérias ruins, né, de antibióticos, de proteína spike da vacina do Covid, que você consegue eliminar destoxificando o seu intestino. Né? Por exemplo, com chá de funcho, de erva doce, você já faz um ótimo trabalho de detoxificação hepática, né? A gente perdeu o hábito que as nossas avós e bisavós tinham de tomar chás, de tomar infusões. Quando eu falo chá, eu não estou falando de chá branco, chá preto, chá verde, chá mate, café, tá? Não estou falando desses chás estimulantes, que na verdade são depressores cerebrais, tá? Eu estou falando de infusões. A gente não tem mais os fitoquímicos das plantas, da camomila, da cavalinha, do hibisco, do mulungu, do funcho, da erva cidreira, né? A gente está perdendo esse hábito. Hábitos que trazem saúde, que tiram dor, que nos dão qualidade de vida e aumentam o nosso tempo de vida. Então, meu apelo hoje para vocês é que vocês participem do Cru de Day. Para quem não é aluno da cirurgia da natureza, se programem para fazer parte dessa desintoxicação, gente. São 5 dias, né, de um cardápio anti-inflamatório, antioxidante, que vai alcalinizante, né, que vai alcalinizar o seu sangue, que vai mandar embora o que está te fazendo mal. E daí para frente você vai ser mais seletivo no que você come, você vai conversar com a comida e dizer: o que você tem a me oferecer em bolo recheado de aniversário? O que você tem? Você tem um glacê cheio de gordura hidrogenada, você tem glúten, você tem açúcar, você tem um xarope, tem um corante. Mas deixa eu ver se vale a pena, né? Então, para a gente ter esse raciocínio crítico e para as que são mães, cuidem do que vocês ofereçam para os seus filhos, não ofereçam o que é mais rápido, tá? Ofereçam o que vai construir tecidos saudáveis. Tudo que a gente come hoje, amanhã já virou tecido, já virou pele, já virou unha, né? Já virou língua, já virou fígado. Então, gente, não vamos comer lixo, né? Ou seja, elementos que não vão nos nutrir, mas vão nos matando aos pouquinhos, porque vai chegar uma hora que a conta vai ser cobrada, tá? Eu vou abrir aqui o chat para ler. Sim, eu gostaria que fechassem os microfones, porque atrapalha, assim, das pessoas ouvirem. Então, se puderem fechar os microfones, vai ser melhor, como pediram aqui, tá? A Ellen falando: minha memória está ruim, parei de tomar simvastatina tem um mês. Ótimo, não volta mais. Fiz 4 dias do quê? Foi da cirurgia da natureza? Eliminei 5 quilos, apesar de estar aguardando uma cirurgia urgente. Levantei da cama depois de 2 anos na cama. Olha que maravilha, gente, que testemunho. 4 dias de cirurgia da natureza, eliminou 5 quilos e levantou da cama. Como o corpo responde rápido? Como a dona Beth disse, o livro Barriga de Trigo, excelente. A Silene dizendo que estava com leucocitose. Leucocitose, né? Um alerta já, um grito dos leucócitos, né? Por favor, me respeite. Gente, tem gente que passa mal
toma um antiácido, toma um remédio só para ficar bom e voltar a se agredir. Tem gente que de manhã está com dor no estômago, né? Está urrando de dor. Por favor, fechem os microfones. Sueli, Andréia, por favor, fechem os microfones. Tá fora ele. Não, moça, eu falei, Marcelo, você tem que aprender uma coisa, você vai ficar só se inflamando. Eu não estou conseguindo fechar os microfones aqui de forma geral. Se tiver bom, eu vou. Tá? Então, meu Deus. Luíde, doutora, fala um pouco como se tornar vegetariano. Eu acho assim que o corpo detesta o vácuo. O corpo não gosta de que você tire uma coisa e não substitua por outra. Então, acho que não adianta uma coisa radical. Quando a gente propõe uma desintoxicação de 5 dias, é uma ótima porta de entrada, até mesmo para o vegetarianismo. Você aprende receitas e você vê que sim, é possível. E de lá você se torna mais seletivo, tá? Mas se você não consegue de uma vez só tirar carne, peixe e frango, escolhe um item para tirar. Se você come carne todo dia no almoço e no jantar, tira o jantar, fica só no almoço. Depois que você estiver adaptada, né, passa para 3 vezes por semana, né? Depois de 3 vezes, passa para um dia, e você vai ver que não precisa desse, né? Doutora Evelyn, gostaria de saber sobre a qualidade de água que bebemos. Me falaram que a água que eu bebo no soft não é alcalina, precisamos beber alcalina, sim. A água, gente, ela não tem digestão, ela nos fornece nutrição sem digestão, ela vai direto para a corrente sanguínea. Então, se você toma uma água ácida, uma água com pH abaixo de 7,4, que é o pH equivalente do sangue, essa água está ácida e acidifica o seu sangue, entende? Então, sim, a qualidade da água importa, principalmente quem vive nas grandes cidades, recebe água da SEDAI, da Sabesp, né, de grandes tratadoras de água, recebe água já com muito cloro, né, com muitos produtos químicos, e aí você tem que optar ou por comprar água mineral ou mudar para o campo, né? Ou então tem alguns filtros que sim são capazes de alcalinizar a água e de tirar todos os excessos de cloro e de acidificantes da água. Obviamente, são filtros mais caros, mas é um investimento na sua saúde, tá bom? Gente, nós não vamos ter tempo para perguntas, para várias perguntas abertas, tá? Eu posso propor uma coisa. Toda semana nós temos aula, uma aula como essa, da cirurgia da natureza, toda terça, 19h30. Então, quem sentiu o desejo de estar com a gente na Cirurgia da Natureza, que é um programa fantástico, onde você vai ter acesso por 3 meses, apesar da desintoxicação ser de 5 dias, você tem acesso a 3 meses e você pode participar das aulas semanais por 3 meses. Então, na aula de semana que vem, a gente responderia perguntas dessa aula de hoje, ou colocariam aqui no chat, para a gente responder semana que vem, porque eu tinha combinado até com a Mary de escolher 3 perguntas e responder. E eu fui lendo, né, perguntas que foram fazendo aqui, tá bom? Então, eu vou ver mais uma pergunta. Essa é a última, deixa eu ver. Perguntando, como consegue uma consulta comigo? No link da minha bio tem um link chamado Consultas Online, clique aqui. Aí minha secretária passa todas as informações. A cintura dos homens? Então, vamos lá. Para as mulheres, o limite é 80 centímetros de cintura abdominal e quando você passa de 88, já indica doenças que você pode estar desenvolvendo, resistência à insulina, que é o pré-diabetes, hipertensão, deficiência tireoidiana, deficiência de cortisol, enfim, por conta dessa inflamação, que vai intoxicando os órgãos e também as glândulas, né? Para os homens, o limite é 94 de cintura e quando passa de 102, já pode expressar doenças por conta da inflamação crônica subclínica, tá bom? Então, pega assim, a fita, mede o marido. Vocês, dentro do programa Cirurgia da Natureza, nós temos o Faster Size, que são vídeos com exercícios de 1 minuto, onde você queima calorias como se estivesse correndo uma maratona, gente. E esses vídeos são suficientes para você eliminar gordura visceral, fazer hipertrofia muscular, produzir mitocôndrias, liberar glicose, vencer compulsão alimentar,
Então, assim, são incríveis. Então, ninguém tem desculpa para não se exercitar. São 3 minutos ao dia, 1 minuto de manhã, 1 minuto à tarde, 1 minuto à noite. Faça uma planilha, escolha qual minuto que você quer para se exercitar. Pode ser antes de entrar no chuveiro, porque você vai suar mesmo de entrar no chuveiro. Pode ser de manhã na hora de escovar os dentes, para já te dar energia para o dia. Pode ser antes da última refeição, porque isso vai tirar sua fome e aí você vai comer pouquinho, tá? Escolha um horário que fique mais confortável. Se estiver cansada no trabalho, parece que tem um trator nas suas costas, vai para o banheiro do trabalho, se tranca lá dentro da cabine do banheiro, você não precisa nem de muito espaço, e faz 1 minuto de fast exercise e vocês vão ir vencendo cada batalha do dia. É possível ter saúde, é possível ter controle nas variáveis, né, que estão em suas mãos, e é possível, sim, reduzir drasticamente, tá, a origem de todas as doenças, que é a inflamação que você está produzindo todos os dias. Se você foi programado geneticamente para viver 90 anos, que seja 90 anos com saúde todos os dias. Se você foi programado para viver 120, que você viva 120 com qualidade de vida, tá? O que a gente está vendo hoje, gente? Pessoas de 48 anos, 55, 59, com dor no corpo inteiro, sem libido, não tem mais relação sexual, vive mal-humorado, irritado, né, brigando com Deus e o mundo, intoxicado, comendo porcaria, se satisfazendo no doce. Essa foi a vida abundante que Deus planejou para nós? Não. Então, se você quer mudar, a gente faz o convite. Vem participar com a gente do Crude Day à quinta-feira. E se você gostar, você vê diferença e decidir que você quer mudar a vida, que você quer viver mais e melhor, entra para a Cirurgia da Natureza e vem participar com a gente, tá bom? Quero entregar a palavra para a Mary. Mary, assuma, e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Mary, cadê você? Eu estou aqui só te curtindo, doutora. Maravilha, que bênção. Olha, a doutora falou que nós temos a cirurgia da natureza 5 dias, e dentro da cirurgia da natureza nós temos o pré-operatório, que é passos para você preparar o seu corpo para isso. Nós vamos conversar mais durante o dia 21. Na quinta-feira vai ser gotinhas homeopáticas que eu vou passando, tá? E vai ser um dia gostoso. Não está envolvendo sua salada, são alimentos realmente crus, cozidos com as mãos, cozinhando com as mãos. Vamos ter pão, né, chapate, nós vamos ter uma moqueca, né? E tipo uma rabada. E vai ser muito bom, tá? A gente se vê, então, na quinta e lá no Telegram também. Doutora Evelyn, foi maravilhoso e conteúdo denso e que merecia realmente estar gravado para a gente ir ouvindo e digerindo cada dia um pouco. Obrigado, amores e amoras, por vocês estarem aqui, estarem conosco para essa faxina que a gente vai ter interior, né, para abrir caminho para o sangue fluir e acontecer a desintoxicação. Um beijo, boa noite. A gente pode fazer uma coisa também. Se ficou pergunta, se vocês têm dúvidas, quinta-feira a gente vai ter um momento para responder dúvidas lá no grupo do Telegram, tá bom? Então a gente volta a conversar por lá, pode ser? Ótimo. Combinado. Bom descanso, gente. Até quinta, hein? Acordem dispostos. Já acorda bebendo meio litro d'água, tá? Joga um limão lá, bebe água e acordem animados para o dia. Tchau!